O Espírito Santo pegou a minha perna, pastor, e ela começou a tremer, mas ela tremia assim, exageradamente. Eu assustei com aquilo e quis controlar. Eu olhava para a perna e dizia, não é possível, porque eu tenho que controlar. A mente estava perfeita, mas eu não controlava a perna. Mas eu vou parar com isso. E aí eu levei as mãos para segurar e pegou na mão também, e eu caí, irmãos. Eu tinha preconceito de cair no poder de Deus. Ninguém tocou em mim, eu fui tocado pelo Espírito e Amém. Tive as maiores experiências da minha vida. Eu tentei me levantar e não pude levantar. Aquele dia eu voltei para minha casa abraçado com 2 pessoas, fui até o carro, não pude dirigir o carro, me levaram para casa, como se eu fosse um bêbado, eu não tinha controle, né? Quando eu entrei na padaria, o Espírito Santo me mostrou e disse, é aquela mulher. Podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. E hoje eu tenho aqui comigo o meu amigo, apóstolo Marcelo Casagrande. Tudo bem, apóstolo? Glória a Deus, um prazer poder estar aqui hoje. Nós estamos num momento especial aqui, na Voz dos Apóstolos. Está caindo uma unção poderosa aqui, né? O Voa 2022, junto com o apóstolo Randy Clark. Estamos aqui, uma conferência, assim, sem palavras, né? Uma bênção mesmo. Essa é a segunda edição, né, do Voa aqui no Brasil. Ano passado foi no mesmo lugar aqui na Igreja da Cidade. E o apóstolo Marcelo Casagrande, ele tem uma ligação muito especial com a equipe do Randy Clark, né? E ele esteve aqui também no ano passado. Qual que é o seu envolvimento com o pessoal do Randy? Conta pra gente, como que começou essa aliança? Tudo partiu que eu era de uma igreja tradicional e, na verdade, eu tinha muitos preconceitos quanto a esse mover, quanto a essa unção, né? Principalmente de cair no poder, de tremer na presença. Você era avesso a isso? Eu era o contrário a isso. Eu era de uma igreja tradicional, mas eu fiquei sabendo de um evento que tinha em São Paulo. Eu não sabia quem eram os preletores, não sabia quem que ia exatamente estar ministrando. E aí eu fui para essa conferência em São Paulo e eu levei algumas pessoas da minha igreja nessa época. E havia umas 7 pessoas mais ou menos. E a recomendação, pastor, que eu dei para eles foi que eles não sentassem nos bancos da frente. Ficar bem atrás para dar fácil fugir. Sentar atrás, porque eu pensei assim, se alguma coisa fugir dos costumes e prática, da doutrina da nossa igreja, então eu vou chamar eles, eles não vão dar nenhum tipo de escândalo, né? Assim, fazer algum tipo de vergonha. Então sentaram atrás. E logo na adoração, né, estava a equipe do Randy Clark e estava também a casa de Davi, né, que estava fazendo, eu creio que era eles que estavam fazendo... Davi e o Mike Shea. Isso, fazendo a adoração com o Davi Silva e o Mike Shea. E aí aconteceu que logo na adoração, eu já comecei a ver pessoas tremer, pessoas já no chão, chorando, né? O que você pensou logo de início? Eu falei, não, já está fora da doutrina, né, da nossa igreja, isso aqui já está salgado demais. Então, eu pensei em ir embora naquele momento e chamar as pessoas para ir embora, porque não é que eu era contra o Espírito Santo, não é que eu era contra, apenas eu aprendi de uma forma que engessava isso. E, na verdade, o que eu queria fazer era defender, era preservar algo que, na verdade, eu não tinha noção do que hoje a gente vive, de tudo isso que a gente está experimentando, né? Que já faz 20 anos que eu recebi isso. Então, eu queria ser um guardião da doutrina, eu queria preservar. Era medo de não ser de Deus, era medo de fazer alguma coisa que fosse contrária à vontade de Deus. Era um zelo exagerado. Exagerado, isso mesmo. Que engessa, que atrapalha, que impede você de viver dimensões mais profundas do Espírito. Mas eu não entendia isso no momento. Então eu tomei a atitude de chamá-los, né? Falei, então eu vou chamar para que a gente vá embora. Quando eu tomei a atitude, que eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo pegou a minha perna, pastor. E ela começou a tremer, mas ela tremia assim, exageradamente. Eu assustei com aquilo e quis controlar. Eu olhava para a perna e dizia, não é possível, porque eu tenho que controlar. A mente estava perfeita, mas eu não controlava a perna, não tinha como. É como
se a minha perna tivesse vida própria. E aí eu queria parar com aquilo. Eu falei, não, mas eu vou parar com isso. E aí eu levei as mãos para segurar e pegou na mão também. E eu caí, irmãos. Eu tinha preconceito de cair no poder de Deus. Ninguém tocou em mim. Eu fui tocado pelo Espírito e Amém. tive as maiores experiências da minha vida. Ali eu rolei de um lado para o outro. Ao mesmo tempo eu ri, eu chorei, eu senti a unção dentro de mim como eletricidade que tocava tudo dentro de mim, até os ossos foram tocados por essa eletricidade. E quando diminuiu, né, porque é ondas da presença que vem, né, são ondas da unção, quando deu uma diminuída, eu tentei me levantar e não pude levantar. Aquele dia eu voltei para minha casa abraçado com 2 pessoas, fui até o carro, não pude dirigir o carro, me levaram para casa, como se eu fosse um bêbado, que não tinha controle, né, do meu corpo, não tinha controle. Eles dirigiram o carro para mim e eu fiquei nessa presença. Isso aconteceu às 3 noites. Mas para abreviar aqui, na terceira noite estava o apóstolo Randy Clark. E ele disse a palavra assim: hoje Deus vai dar presentes para pessoas. Amém. Ele vai dar dons espirituais, Ele vai derramar aqui uma unção que vai capacitar pessoas a viver o sobrenatural, a fluir na unção de cura. E nesse último dia ele fez como fez ontem aqui no seminário aqui, né, do VOA. Ele disse assim: quem começar a sentir alguma coisa, sejam os primeiros a vir para frente. Quando ele disse isso, tinha pessoas que não estavam sentindo nada, mas já começaram a correr para frente, pastor, desesperado para receber, e eu corri também. E eu fui mais ou menos o 9º, assim, fiquei de frente para o púlpito, e havia mais uns 9 do meu lado, né, era lateral. E eu fechei os olhos e só escutava aquele barulho das pessoas sendo tocadas por Deus, gritando, rolando, chamando. Eu estava com o olho fechado. Quando chegou em mim, ele parou. E eu estava com a mão para frente, assim, que ele tinha mandado colocar as mãos para frente. E aí ele falou para o tradutor: pergunta para esse pastor se ele colocou óleo nas mãos para vir para frente. E aí o tradutor mandou eu abrir os olhos. Quando eu olhei, eu mesmo assustei. Havia uma quantidade de óleo sobre as minhas mãos que gotejava no chão. E aí ele perguntou: você colocou óleo nas mãos para vir para frente? Eu disse: não, eu nem tenho óleo aqui. E ele disse para o Randy: não, Randy, isso é o sobrenatural, isso é a presença do Espírito Aleluia. Santo. O Randy Clark olhou para toda a igreja. Eu estava no Daniel Marins nesse dia, né? Lá na Liberdade, uma igreja que é um cinema. E aí ele olhou para toda a igreja, ele olhou e aí ele disse assim: a unção de milagres está sobre esse pastor. Quando ele disse isso, um redemoinho veio de cima do altar, ele soprou sobre mim, o redemoinho tocou em mim, eu caí 3 metros para trás e eu comecei a chorar. Eu chorei 3 dias e 3 noites na presença do Senhor. Aleluia. Chorei ali todo o tempo, fui para casa chorando, acordei chorando, no outro dia chorando, à noite chorando, no outro dia chorando. Quando foi no 3º dia que eu despertei, né, porque eu estava dentro de um tratamento com Deus muito forte. Ali o Senhor passou um filme na minha vida, porque a unção, ela provocou na minha vida arrependimento. Ela me ensinou a perdoar pessoas ali. Amém. Então naquele momento Deus disse assim: pessoas te magoaram, pessoas te machucaram, mas você vai perdoar, porque eu preciso do seu coração, apóstolo, como um coração de criança. Uma das coisas que as pessoas criticam muito desse movimento, elas dizem assim: isso só limita a cair, a tremer, mas existem coisas mais profundas que o Senhor opera nesses movimentos, então, nesse mover. Esse cair é que às vezes as pessoas não entendem, é porque o nosso corpo não suporta tamanha glória. Quando vem uma glória muito forte, o corpo não aguenta, mas o cair não é o que tem a ver com o que Deus vai fazer. O que tem a ver com o que Deus vai fazer é um derramar. Então quando vem esse derramar, que as pernas não aguentam e você cai, depois vai vir os frutos. E o mais importante, então, não é o momento em que você cai, é analisar, na verdade, o fruto do que isso vai gerar. Na minha vida, por exemplo, explodiu uma unção de milagres. Eu não vivia milagres. A minha igreja estava doente. Eu posso dizer que 90% da igreja estava enferma e doente mesmo. Quando essa unção tocou a minha vida, eu comecei a ser usado na padaria, no mercado, no ponto do ônibus, porque Deus começou essa obra na rua. Quando chegou na minha igreja, a primeira ministração depois da unção foi uma explosão de milagres. As pessoas começaram a cair também, que não é o mais importante o cair, mas elas também caíram, mas elas caíam vomitando a enfermidade. Onde caiu tinha poças de
vômito, outras foram no banheiro e colocaram para fora miomas, expeliram para fora. Houve assim um transformar na minha igreja e eu posso dizer que ali foi uma explosão de milagres e de curas que nunca mais parou. A partir dali eu vivo isso. Então, dentro do que nós recebemos, Deus produz cura interior, transformação de vida, abre-se portas. Então, o que nós temos que analisar é o fruto que essa unção ela traz. Amém. E o cair é só uma consequência da presença. É um efeito colateral. E ele não é o mais importante. Então não quer dizer que uma pessoa precisa cair para sentir ou para viver isso. Não, tem pessoas que não caem, tem pessoas que não tremem, mas vão ter a mesma dimensão do que nós vivemos, né? Amém. Então, por exemplo, eu oro por pessoas cegas, que às vezes elas caem no poder, são curadas, mas há cegos que eles enxergam em pé. Então, não está ligado a isso, né? Isso é uma consequência das reações. Por exemplo, tem pessoas que sentem a mão tremer, outros sentem a perna tremer, outros sentem eletricidade, outros choram, outros falam em línguas, outros profetizam, outros caem e ficam tendo experiências de arrebatamento, de ter visões, né? Ou mesmo de um descanso profundo, porque a gente vê na palavra, tem isso na palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus foi dar a família para Adão, a Bíblia diz que Deus colocou Adão num profundo sono. E eu não conheço nenhum homem que dorme em pé. Só cavalo que dorme em pé, né? Como nós não somos cavalo, então quando vem o sono, a gente cai, não tem como. Então diz assim, que Deus colocou Adão num profundo sono, em repouso, completamente em repouso. E ali Deus, literalmente, fez uma cirurgia, porque ele abre a costela de Adão, tira a costela, um osso ali, e glória a Deus, ele faz dali a mulher. Então a gente vê... É interessante que nessa manifestação de sono de Adão, foi onde Deus operou um dos maiores benefícios na vida do ser humano, do homem, né? Justamente. Trouxe a sua ajudadora idônea. E a família, porque a família é partida dali. Então as pessoas querem preservar a família hoje. Claro, a gente ensina tudo sobre a família, é muito importante, mas tem que entender que para Deus gerar a família, ele colocou Adão no estado de um sono profundo. O que quer dizer isso? Que tem coisas que Deus quer fazer e deixar a gente no estado de relaxamento, aonde ele trabalha nas nossas vidas para acrescentar aquilo que ele quer. E também temos Daniel, né? A Bíblia diz que havia um grupo de pessoas com Daniel, quando uma grande luz se manifestou, e esse grupo temeu, fugiu e se escondeu. E Daniel diz, eu fiquei, e porque eu fiquei, não ficou forças em mim. Por causa daquela visão, eu desfaleci e caí com o meu rosto em terra, completamente adormecido. Por causa da presença do Senhor. Por essa presença, na verdade, de uma luz, da manifestação de um anjo, né? A manifestação do sobrenatural. E diz que me tocou e aí eu me fortaleci. Quando eu me pus em pé, tremia as minhas mãos e os meus joelhos. E em alguma tradução da Bíblia diz assim, e fez com que eu me movesse com as mãos tremendo, a palma das mãos e o joelho. Como uma pessoa se move, né? O único jeito é gatinho. Imagina uma pessoa cheia da presença, gatinhando, né? Às vezes você vê algumas manifestações na igreja e você fala, nossa, isso não tem ética, foge da ética. Imagine Daniel andando de gatinho, pateando, né? Porque estava cheio da presença, não conseguia ficar de pé, tremendo, cheio da presença. E hoje Deus pode realizar coisas semelhantes, as pessoas terem experiências. Então muitas vezes são preconceitos. É um preconceito por uma doutrina, é o preconceito porque a pessoa aprendeu assim, então ela tem um trauma, ela tem um medo de experimentar aquilo que Deus tem de melhor. Eu era um desses, pastor. Apóstolo, o que é que, quando Pedro faz a sua ministração em Atos 2, o que é que estava acontecendo lá para ele dizer assim, olha, essas pessoas não estão embriagadas? Amém. Então, veio essa presença porque a gente vê que os dons, eles começaram a se manifestar após Jesus ser ascendido, após Jesus subir, era a promessa que cumpriu. E aí a gente vê a evidência dessa manifestação do Espírito Santo. Então, não podemos ver uma evidência, né? A evidência das línguas são uma manifestação de um dom em evidência. Mas também vemos que em outras passagens bíblicas, essa presença trouxe o profetizar. Em
outros lugares, o curar. Então, quer dizer, as evidências são diferentes, mas naquele momento específico, eles ficaram embriagados, não de uma bebida terrena, não de uma bebida natural, eles foram embriagados de um vinho que nós chamamos do céu, um vinho novo, né? Algo que veio do céu, e eles ficaram assim cambaleando, né? Embriagados, e muitos ficaram confusos. Como que pode vocês estarem embriagados nessa hora do dia? Pensaram que eles tinham bebido bebida alcoólica. E ele diz, não, isso é a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter reação no nosso corpo. Alguns podem ficar, como nós víamos, por exemplo, quantas ministração do David Robertson, parecia que o David tinha bebido bebida alcoólica, mas ele estava cheio do Espírito, e dentro desse mover vinham os frutos, uma profecia seguida de um milagre, uma profecia seguida de um direcionamento. Então ali começou a se manifestar os dons espirituais. Então essa presença, essa glória, ela não é apenas para uma pessoa ter uma experiência de cair, não, é uma experiência que vai trazer um fruto, aonde você vai receber capacitação para fazer alguma coisa para Deus. Pastor, algo que eu ensino que eu acho muito importante é que às vezes as pessoas conseguem captar uma parte daquilo que Deus quer fazer. Vou falar rápido aqui. Por exemplo, tem gente que aprende que Deus pode ser com eles. Então o favor de Deus, ele pode nos acompanhar. Você vai abrir uma porta, você vai realizar alguma coisa. Então você ora e o favor de Deus vem e você se maravilha de falar, meu Deus, Deus agiu nisso, fez eu passar uma barreira, eu entrei numa faculdade que eu não entraria, Deus tira um inimigo do caminho, abre portas, faz coisas, porque Ele é conosco. Então, nós temos aí, a palavra diz assim, há um só Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Deus sobre, fala da unção sobre nós. A unção sobre Jesus o capacitou para sair para todos os lados, pregando, curando, expulsando demônio e realizando obras extraordinárias. Então, a unção sobre nós, ela nos capacita para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Hoje nós viemos aqui, estamos recebendo uma porção dessa unção sobre nós, que às vezes abre portas diferentes. Então, não é uma vez, você precisa, como uma bateria que se descarrega, vir a eventos como esses, estar em ministrações onde a sua bateria vai ser carregada, onde Deus vai derramar uma porção nova, onde você vai viver experiências novas por esse batismo de fogo, né? Que é uma experiência que você pode ter. Uma das manifestações, o batismo de fogo, ou a unção própria que vai gerar capacitação para você fazer algo para Deus. Então é um ponto, a unção vem sobre nós, então chamar Deus, vem Espírito Santo, vem Senhor. Tem gente, um homem um dia disse para mim assim, pastor, não, mas eu sou contra esse negócio. Por que eu vou chamar o Espírito Santo se ele mora dentro de mim? Por que eu vou chamar a presença? Porque a unção capacita. Então, na verdade, você está pedindo para o Espírito vir para trazer uma capacitação para você fazer algo para Deus. Esse vem é uma permissão, um convite para a manifestação do poder. Isso, para esse derramar que vai gerar algo para fazer algo para Deus. Depois, Deus por nós é o favor de Deus. É quando você acha na palavra uma chave, né? uma promessa, e você reivindica aquela promessa. Então, a presença vem, Deus vem e age do lado de fora. Deus vai mexer com a natureza, vai abrir uma porta, vai abençoar a família, vai abençoar o seu ministério. Então você precisa de Deus sobre você para te capacitar para fazer algo. Você precisa de Deus por você para abençoar a sua caminhada aqui na terra. Agora, tem o principal, Deus dentro de nós. Deus dentro de nós tem a função de nos moldar, de nos transformar para termos então a mente de Cristo, para agirmos igual a Cristo. O intuito de Deus agir dentro de nós é nos transformar para a glória dele, para sermos igual a ele, para vivermos igual a ele, porque só o Espírito pode fazer isso. Nós podemos tentar fazer, mas quando o Espírito faz, então torna um fardo leve, você não sofre por amor a Cristo, você na verdade tem prazer de fazer, então você é impulsionado por isso. Então há um ponto importante, meu amigo, meu pastor, apóstolo, amigo, que há um ponto que
queremos fazer algo para Deus, e nós podemos fazer algo em Deus, porque você pela fé pode fazer algo em Deus, você com a unção, você pode fazer algo em Deus, para Deus. Agora, há um ponto onde Deus faz algo em nós e para nós, é diferente. Você fazer algo para Deus é você agindo em Deus. Deus fazendo algo em nós, ou para nós, é Deus agindo em nós, é diferente, são duas dimensões diferentes. Agora, olha a importância disso. Olha a importância de Deus dentro de você. Jesus diz assim: nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. Aí nós vamos olhar, quantos João Batista curou? Nenhum. Quantos demônios João Batista expulsou? Quantos milagres João Batista realizou na natureza, como por exemplo Josué ora para o sol e a lua, né? Você vê o profeta ora e o machado vem na ponta de uma madeira que tinha sido perdido, e tantos acontecimentos, ressuscita mortos e tudo. O que João fez que o fez maior? Não é o que João fez que o fez maior, é o que Deus fez em João que fez ele maior. E o que Deus fez em João? Está escrito que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Amém. Essa é a diferença. Isso ninguém pode fazer. Não é você que faz isso. Isso é Deus que faz em nós. Então, Deus está falando assim: muitos fizeram muitas coisas para mim, mas agora eu estou fazendo algo que faz deste maior. Então, fez de João maior do que Abraão, Isaac, Jacó, no sentido do que Deus fez nele. Agora a chance que ele teve de ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Agora aí Jesus diz assim: mas o menor no meu reino é maior do que maior. Ué, e como que é isso então? É porque João não nasceu do Espírito. Ele, partiu antes da chance de nascer do Espírito. Eu e você que está vendo aqui, nós nascemos do Espírito. Amém. Talvez você não curou nenhum enfermo, talvez você não expulsou nenhum demônio, talvez você está preocupado em fazer alguma coisa para Deus. O que Deus considera maior não é o que você faz para Ele, é o que Ele fez em você. Então, hoje, o Espírito morar dentro de nós nos faz em Deus maior do que esses que viveram no passado. Aleluia. É uma dádiva. Agora, você pode ter Ele dentro de você, você pode ter Ele em seu favor, e você pode ter a unção sobre você. Qual que você tem que escolher? Nenhuma, você tem que ter as três. Você tem que ser uma pessoa que vai ter Deus te capacitando para fazer algo, Aleluia. O Espírito te conduzindo e te dando vitórias, e o Espírito dentro de você, que agora é o tempo do Espírito Santo, que você tem que valorizar isso. É o tempo do Espírito Santo te transformar segundo a vontade de Deus. Isso você não pode fazer sozinho. Você precisa do Espírito para que Ele te transforme, para que Ele te molde, para que Ele realmente transforme a sua vida. Aleluia. Depois dessa experiência do agir de Deus sobre a tua vida, eu li no teu livro, dos dois livros, né? Inclusive eu fui o primeiro a pegar uma cópia do último livro. É verdade. No lançamento, né? Isso. Você foi o primeiro. Você conta a história que você foi na padaria, né? Depois desse dia você foi na padaria. O que aconteceu na padaria ali? É fantástico. Assim que o Randy transferiu a unção, eu chorei 3 dias e 3 noites, como eu falei. É igual o Paulo, né? Ficou 3 dias. Isso, olha que fantástico. Aí Glória no terceiro dia eu tinha uma fome, pastor, de 10 mendigos. Era uma fome que vocês não têm ideia, né? De fome mesmo. E aí a minha família tinha saído, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Era algo particular que Deus estava tratando comigo. Então, família... Vamos ficar longe antes que a gente se contamina também. A família saiu, foi fazer estava no cotidiano, e eu ali movido, chorando, ninguém entendia nada, só chorava todo o tempo chorando. E aí no terceiro dia eu peguei o carro para ir comprar pão, né? Comprar alguma coisa para queijo, comer. Para comer. E no caminho eu tinha aprendido sobre palavra de conhecimento, nunca tinha vivido isso. E aí eu aprendi sobre palavra de conhecimento. No caminho eu senti o meu braço direito. E eu entendi que era uma palavra de conhecimento, que Deus queria curar alguém. Olha que coisa fantástica. Quando eu entrei na padaria, o Espírito Santo me mostrou e disse: é aquela mulher. Eu nunca abordaria uma pessoa na padaria, eu nunca teria coragem de ir lá abordar uma pessoa numa padaria se não fosse impulsionado por Deus, cheio do Espírito Santo. Aí eu chego perto dela e pergunto: senhora, acontece alguma coisa no seu braço direito? A mulher olhou para mim assustada, ela não sabia quem eu era na padaria. Eu disse: calma. Eu sou um pastor e eu vinha no caminho e eu senti que Deus quer curar uma pessoa com problema no braço direito. E eu olhei para a senhora e o Espírito disse que é a senhora. Ela começou a chorar na hora. Isso é o sinal da manifestação. Glória a Ela Deus. começou a chorar
e disse assim, filho, o meu braço direito não funciona, eu sofri um AVC, um derrame, e o braço não tem movimento nenhum, o braço dela era todo solto, né? E aí eu falei para ela, mas eu senti de Deus, eu posso orar pela senhora? Aí ela olhou para mim de novo e disse, mas aqui na padaria, dentro da padaria? Eu falei, Deus é Deus na padaria, Deus é Deus Aleluia. no mercado, Deus é Deus na rua, Ele é Deus, né? Ele quer fazer. E ela falou, tá bom, ela consentiu. Foi muito rápido, pastor. Eu ministrei sobre o braço dela com comandos de ordem, como eu aprendi, como nos meus livros ensina, né? Eu tenho os 2 livros, que é o Coração em Chamas, como ter um coração incendiado pelo avivamento, e a unção, como receber, como manter e como fluir debaixo da unção. E aí eu ministrei com comandos de ordem, foi muito rápido, foi assim, instantâneo. Ela já levantou a mão, pegou uma sacola, levantou para cima, Glória aquilo a Deus. impactou as pessoas. E aí, tinha 2 pessoas bebendo bebida alcoólica, porque era padaria, tinha um balcão e as pessoas bebendo. Veio 2 pessoas correndo e disse assim, nós estamos vendo o que está acontecendo. Se Jesus está curando na padaria, porque Ele está voltando, nós somos desviados e queremos nos reconciliar agora. O senhor ora por nós. Eu ganhei a vida da mulher e das 2 pessoas na padaria naquele momento. Aleluia. Então foi assim fantástico. E dali, pastor, nunca mais parou de Deus realizar milagres. E aí me deu a oportunidade de levantar gerações, né, de ir nas igrejas, ensinar as escolas, treinar as equipes, de como fluir, de como viver debaixo dessa nuvem de bênçãos. Mas em todo esse tempo, eu vinha nas conferências do Randy, eu era mais um no meio da multidão, ele não me conhecia pessoalmente, assim, de amizade, nem eu conhecia ele. E assim ficou 5 anos, eu indo nas conferências e ele não me conhecia. Mas houve uma ocasião que aí chamou a atenção dele, mas ele, mesmo assim, não tinha amizade comigo. Eu fui numa dessas conferências, como essa que nós estamos aqui, e o Randy, quando ele começa a orar, assim, Deus vai dirigindo ele às vezes vai se locomovendo, mudando de lugar. Aí eu entrava numa fila, ele mudava para outra. Eu ia na outra, ele mudava para outra. Eu falei, meu Deus. Tava fugindo de você. Eu não vou conseguir receber. Aí eu fiquei olhando assim. Aí ele estava com a mão na cabeça de uma pessoa assim, e ele ia mudar para outra. Quando ele levantou a mão, eu peguei a mão dele e pus na minha cabeça. Você quis roubar a unção, né? Peguei e falei, não, eu vou receber isso. Quando ele olhou para mim, ele disse assim, esse tem sede, esse está com fome. Amém. E aí ele ministrou sobre mim de uma maneira especial, mas também não me conhecia aí. E depois orou por aquela pessoa, né? Eu só retardei a bênção dela, eu puxei para mim, mas ela recebeu também. E aí foi. Aí nessa época eu trabalhava com a equipe do Canadá. Do Canadá era o Catch the Fire. Catch the Fire, trabalhava com eles, 5 anos trabalhei com eles. E aí eu fui ministrar em Campinas, na igreja do Edno Melo, meu amigo também, e o Ed Rocha estava lá. E quando eu ministrei a explosão de milagres nessa noite, fui eu que ministrei. E foi assim uma glória, milagres de todo tipo, cegos, surdos. Eu me recordo de uma mulher que ela tinha um maxilar caído, um problema que dá, e ela já tinha feito cirurgia e a boca dela estava caída assim, mas eu não sabia, eu passei e coloquei a mão na boca assim, sem saber, encaixou e nunca mais soltou até hoje, eu nem sabia o que estava acontecendo, ela foi curada. E aí quando terminou o Ed, falando rápido assim, porque para nós ganharmos tempo, aí o Ed veio assim e disse, meu Deus, que unção bonita, que lindo que Jesus está fazendo através da sua vida, onde você recebeu a unção? Eu falei, recebi do Randy Clark. Ele disse, mas eu sou o tradutor do Randy Clark, eu represento o Randy Clark. Ele disse assim, ele precisa saber o que está acontecendo. Aí ele falou assim, daqui 15 dias ele vai estar aqui no hotel, tal, você não quer ir lá? Era o sonho da minha vida. Eu falei, claro que eu quero, né? Aí marcou tudo, eu fui lá. Quando eu fui, eu levei 8 DVDs de milagres. E aí quando o Randy me abraçou tudo no quarto dele de hotel, aí eu peguei e falei, ó, tudo isso aqui aconteceu depois que o Senhor orou por mim, depois que o Senhor lançou essa unção sobre mim, ó, essa explosão de milagres. E naquela época era DVDs, né? Aí ele falou, vamos ver o que está acontecendo aí, eu quero ver. Solta esse negócio. Aí eu peguei um lá, aleatório. E graças a Deus que aqueles DVDs, eles tinham menus. Então eu mesmo que preparava, então eu sabia onde estava o menu dos milagres, né? Então certo. Quando entrou a introdução, eu já soltei o milagre. O primeiro milagre era uma mulher surda e cega, que aconteceu um milagre na Argentina, numa igreja na Argentina. E aí ele olhou aquilo e ficou apavorado, porque eu falei que ela era surda e cega, e ele viu ela de bastão, ela ouviu no vídeo e enxergou. Aleluia. E aí ele fez uma pergunta que nem eu imaginava, eu nunca tinha pensado no que ele perguntou para mim. Ele disse assim,
como uma pessoa surda e cega recebe um milagre. Eu falei, mas, ué... Porque não viu e nem ouviu. Então, mas eu nunca tinha pensado naquilo. Aí ele me fez enxergar algo que eu não enxergava. Ele disse assim, ela não sabe onde está. Ela não escuta, ela não sabe que está na igreja. Ela levaram ela num lugar, mas ela não sabia onde estava. Ela não sabia que estava num culto. Ele diz assim, como que você conseguiu fazer isso? Eu falei, não sei. É a atmosfera de milagres, né? Eu falei, não sei, eu estava movido pela presença. Falaram que ela era surda. Eu orei, ela não nasceu surda, ela ficou surda, mas completamente. E ficou cega, completamente. Aí eu orei primeiro pelo ouvido, ela começou a ouvir, né? E aí eu orei pela vista, ela enxergou. Eu nunca tinha pensado nisso, que ela não sabia onde estava, tudo. Até eu fiquei impressionado. E aí ele ficou maravilhado, me abraçou e disse assim, quero que você fique na nossa equipe também, participa, eu vou abrir a porta da Global para você estar junto, andando no ônibus, entregando palavras de conhecimento, e ali nasceu, né, esse amor que está até o dia de hoje, né? Eu sempre estou aqui com eles, ele, né, sempre fala dos meus testemunhos, e aí eu entrei, né, para a Global para poder fazer parte do time, entregando palavras de conhecimento, auxiliando, ajudando. Tenho o maior prazer de estar aqui para honrar. Amém. Então, um princípio, 3 coisas Deus falou para mim. Uma é honrar, né? E isso é bíblico. Se você honrar a unção ou aquilo que alguém carrega, você recebe o galardão semelhante àquilo que alguém carrega. Então, Amém. você honra e você recebe na mesma medida. E eu tenho feito isso, procurado honrar. E outras coisas que Deus me falou, logo no início, que isso é uma chave para você. Quando eu recebi a unção, Deus disse assim para mim, filho, não contamina a minha unção. Ela é santa. E eu preservo isso, eu sou um guardião, né, de procurar me mover nessa unção, mas com seriedade, sendo sério, sendo ético, sendo uma pessoa que respeita essa unção. O Espírito Santo, Deus merece esse respeito. Então, se você carrega uma unção, respeite a unção que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então, ele disse, não contamine a minha unção. E apareceram muitas oportunidades para contaminar a unção. E eu não me vendi, eu não aceitei, tenho preservado, sido o guardião dessa unção. A segunda coisa que Deus me disse foi, quanto mais você lançar sobre as pessoas o que eu estou te dando, mais o seu ministério vai crescer em sentido à unção. Então, quanto mais unção você der, mais unção virá sobre a sua vida. Isso foi um outro princípio. Eu vejo esse crescimento, porque como tanto no Brasil como fora do Brasil, eu tenho ministrado as escolas, levantado pessoas para viver esse avivamento, treinando pessoas para fluir numa unção de cura, para fluir nos dons. Então isso é dar, né? E quanto mais eu tenho dado, eu tenho visto que o meu ministério tem crescido, né? Hoje são centenas de cegos, centenas de pessoas de cadeira de rodas, que Deus tem curado, mas tem dado a oportunidade de eu ver através do ministério Jesus realizar esses milagres. Amém. Depois dessa unção, começou a mover na tua vida. E uma das coisas que Deus falou através de uma palavra profética, que você iria por muitos países. Depois dessa unção, apóstolo, quantos países você já foi? Eu já estive em 35 países. 35 países. E isso foi assim, bem rápido também. Eu tinha tido uma promessa quando eu tinha 16 anos, porque eu me converti de 15 para 16 anos, né? Eu não vim de um berço evangélico. E eu me converti, depois eu acabei ficando numa igreja tradicional, mas mesmo numa igreja tradicional, eu tive 2 promessas, 2 palavras proféticas na minha vida. Uma foi que eu andaria de avião, eu viajaria de avião para muitos países, levando o evangelho, a palavra de Deus. E eu não acreditei, eu tinha 16 anos, eu disse, eu não tenho dinheiro nem para andar de ônibus, não tenho uma bicicleta para andar. Era totalmente fora da realidade. Como que eu vou viajar de avião? Era algo que eu teria um sonho só de andar de avião no próprio país, que dirá sair do país. Então ficou aquilo, mas eu não tinha acreditado muito. E depois veio um outro profeta e diz assim, eu vejo no seu ministério que pessoas vão levantar de cadeira de rodas, surdos vão ouvir, cegos vão enxergar. Eu disse, nem na minha igreja eu vejo isso. Que dirá na minha vida, mas cumpriu, né? Amém. Então eu já estive em 35 países e esse relógio aqui, o Randy Clark ainda falou ontem, né, sobre esse relógio aqui. Esse relógio foi o Ed Rocha que me deu em uma conferência. Ó, Ed, tá aqui ainda, do jeitinho que você deu. É isso aí. O Ed Rocha tirou o relógio, vocês vão entender isso. Veio e
pá, né? E profetizou, disse assim, a partir de hoje, você nunca mais vai precisar pedir uma agenda. Ligar para um pastor para pedir uma agenda. Deus está fazendo a sua agenda a partir de hoje. Você irá aonde Ele quer que você vá. Você marcou muitos eventos e fez para Deus. Agora Deus vai fazer em você. Vai preparar as suas agendas e você vai começar a viajar para a América Latina e outros países e tal. E ele profetizou. Aí eu recebi o relógio como um ato profético. E aí ele começou a chorar. Ele disse, como eu vou explicar para minha esposa agora, porque esse é o meu relógio de presente de casamento que ela me deu, e ela vai ficar muito brava, mas Deus mandou eu te dar, mesmo sendo o meu relógio de casamento, tem um diamante aqui, ó, ela mandou especialmente pôr um diamante, a Dani, colocar um diamante, ele disse, e agora? Deus vai ter que me dar graça. O Dani, ó, é fiel depositário, tá aqui ainda, tá guardadinho aqui, viu? Aí a Dani ficou brava assim, claro, com certeza, né? Uma esposa que dá um relógio, aí o esposo vai dar o relógio, mas ela falou assim, eu só espero que aconteça uma coisa, que a profecia se cumpra. E graças a Deus, né? A profecia se cumpriu. E nós todos somos amigos, né? Somos amigos do ministério. Eu tenho muita alegria, né? Do Randy, ele me deu um diploma grande assim no campo do Palmeiras. Eu estava lá no ginásio do Palmeiras, ele me deu um diploma de filiação, isso, sei lá, 15 anos atrás ou até mais. Né? E isso sim trouxe uma honra, porque eu creio no manto, eu creio no que está sobre a Global, que está sobre a vida do apóstolo Randy Clark, é um manto para espalhar o fogo do avivamento e capacitar pessoas em todo o mundo. Amém. E eu sou um desses frutos, né? Que tem dado muitos outros frutos, porque ele até esses dias atrás disse assim, que ele é meu pai, né? Nessa unção. E aí viu os outros que estavam à minha volta e dizia, esses são meus netos. Então eu estou gerando filhos, né? Estou gerando netos que hoje faz parte desse grande mover. Estamos aqui, né? Debaixo dessa glória, dessa bênção. Apóstolo, como você disse no começo, tem muita gente que tem medo, né? De se expor a esta unção, de se liberar, de se entregar. É bom que você se lembre do que Jesus disse, que quando você pede alguma coisa para Deus, se você que é um pai e dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se você pedir ao Senhor uma unção, Ele não vai te dar uma maldição. É isso que Jesus estava querendo dizer. Se o filho pede pão, o pai não vai dar uma pedra. Se pede peixe, não vai dar uma serpente. Assim também, você precisa confiar no Senhor. Se você pedir uma unção para a tua vida, um toque de Deus no teu ministério, na tua igreja, algo novo sobre a sua vida, você precisa confiar, mas no Senhor. Não tenha medo, o diabo não vai se meter aí, porque é Deus que está lidando com você, da maneira como você lida com a sua fé em relação a Ele. Apóstolo, será que o senhor poderia orar? É possível que alguém receba uma unção dessa, simplesmente assistindo a este podcast? Com certeza, isso tem acontecido, se repetido muitas vezes, as pessoas sentem lá onde estão aí, eletricidade, sente as mãos tremer, as pernas tremer, porque a unção não tem limites, ela chega, basta você acreditar, basta você abrir o coração e ter um desejo. O que atrapalha muitas pessoas, só para liberar isso, é porque elas pintam, elas criam uma maneira que elas creem que vai ser do jeito que elas querem, né? Então tem gente que fala assim, não, eu quero essa unção, mas eu quero assim, eu quero assim. Irmãos, o Espírito Santo não tem como controlar, Ele é Deus, Ele é a presença, você não vai ter como condicionar e moldar o Espírito a você. Você precisa falar, Senhor, tudo que é do céu, tudo que é santo, tudo que é puro, eu quero para a minha vida. Ainda que isso vá ter contradições com o que você aprendeu, com o que você às vezes crê, é um tempo de você aprender com Ele, porque Ele tem para te ensinar muito mais do que você possa imaginar. Tem coisas ainda que não subiu ao seu coração, tem coisas ainda que você nunca experimentou, mas que Deus quer que você experimente. E para que você possa experimentar, você deve de fazer. Tem muita gente que entra na presença de Deus e escreve, Senhor, isso, e uma lista enorme. E certa vez Deus ensinou uma coisa para mim, falou, filho, entra na minha presença com papel em branco.
e eu vou escrever o que você precisa para vencer, Amém. o que você precisa para poder ser um instrumento na minha mão. Eu vou acrescentar as ferramentas do Amém. céu. Então, se você apresentar essa carta em branco, falar, Senhor, escreve aqui o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, você pode pedir para Deus, amém. Mas se você também entregar para Ele, Amém. Ele vai acrescentar. Então, não tenha medo, acredite. Então, eu vou orar para essa unção chegar até você. E se você precisa de cura também, a unção de cura chega até você. Eu tenho visto pessoas levantarem de cadeira de rodas através de uma oração que vai por intermédio das redes sociais, que vai por Amém. intermédio, né, de você estar vendo, ouvindo essa mensagem, né, porque esse podcast se torna uma mensagem do céu para a sua Amém. vida, que tem poder através do Espírito Santo para mudar a história da sua vida, da sua casa, do seu ministério, do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar então. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que tudo que ligamos Amém. na terra, quando Sim. duas pessoas se reúnem, liga na Amém. terra, é ligado no céu. Em nome E de as Jesus. janelas do céu, as portas do céu, elas se abrem Em nome para de poder Jesus. derramar e vir o teu reino. A Amém. tua palavra diz, anuncie que meu reino é chegado. Quer dizer, nome de anuncie que o tempo de uma manifestação, de uma intervenção divina, sobrenatural, chegou sobre a terra, chegou sobre a sua vida, chegou sobre a sua nome casa, de Jesus. chegou sobre o seu ministério Em nome agora. de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, como apóstolo levantado sobre as nações, Amém. eu lanço essa Em nome de unção Jesus. sobre a sua vida, para te Amém. capacitar, para que vá com você abrindo portas e Amém. para que molde o seu interior nessas três dimensões. Receba a presença nome do de Senhor, Jesus. receba essa unção de rompimento, Em nome receba a de Jesus. capacitação do Espírito nome de Santo Jesus. para que o seu ministério destrave, para que você viva coisas grandes na presença Amém. do Senhor. Eu lanço sobre a sua vida essa Amém. unção, eu lanço sobre a nome de sua Jesus. vida esse, aleluia, poder de Deus Em que nome vai de levar Jesus. você a uma nova fase, a uma Amém. nova dimensão, a um crescimento, a destravar o seu ministério para você Aleluia. fluir através do Espírito Santo com dons espirituais. Amém. Eu lanço também a unção de cura. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, Em nome de receba Jesus. agora, em nome Em do nome Senhor de Jesus. Jesus. Eu te abençoo e determino a cura Aleluia. e a unção sobre a sua vida para te capacitar para um novo tempo. Mais, Senhor, mais, de Senhor, mais, Senhor, nome de mais Jesus. da tua presença, mais do teu Espírito Santo. nome de Assim eu abençoo. Sinta a glória, sinta a Em nome de eletricidade, Jesus. sinta o fogo, nome de sinta a Jesus. presença do Espírito Santo e sejam abençoados em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes também com o ônibus dos milagres, que agora sai pelas praças Amém. e faz o trabalho evangelístico nas ruas, nas praças e nas igrejas. Nós vamos Glória a colocar Deus. um vídeo daqui a pouco aí sobre do ônibus, mostrando o ônibus. Ó, tá lindo o ônibus, hein, pastor? Amém. Tá lindo, apóstolo. Enorme, né? Onde chega, marca a presença ali, né? O mais importante é levar a presença de E Deus. você pode viajar conosco, Olha uma aí. caravana, né, de milagres, você ser treinado, fale aqui com os apóstolos, os pastores, e eles vão direcionar para que você possa fazer parte do avivamento Amém. sobre as nações, sobre o nosso país. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida também. Apóstolo, muito obrigado, Deus te abençoe e que pode contar com a gente aí para esse trabalho, para aquilo que precisar. Amém? Somos uma equipe, Amém. né, para o reino. Estamos Amém. juntos. Em nome de Jesus. Glória a Deus Deus. abençoe a Deus sua abençoe. vida em nome de Jesus.